Então, neste momento, nós convidamos o nosso companheiro André, que falará hoje sobre tema tão oportuno para todos nós, que é o complexo obsessão. Com você, André, a palavra na noite de hoje, com muita alegria em nossos corações. Muito boa noite a todos, queridos irmãos e companheiros aí da casa, que é a minha casa também. É com imensa alegria, como sempre, um carinho imenso no coração, que a gente está aqui mais uma vez, né? Juntos para conversarmos acerca da nossa querida doutrina. Nessa noite eu mando um abraço especial nessa semana em que a nossa querida tia Dicinha se transferiu para a pátria espiritual, né? Que a gente envolva toda a família Lisboa num carinho imenso, em especial Maridi e Mabel, que se sintam abraçadas, acolhidas, e que Jesus possa abençoar a todos, né, para que a gente possa aguardar o reencontro que vai acontecer em algum período aí na frente. Bom, pessoal, vamos compartilhar aqui alguns slides, que é uma estratégia, né, para que vocês não fiquem só olhando a minha beleza e possam prestar mais atenção no que a gente vai falar. Então, deixa eu colocar aqui no jeito. Bom, então o tema que Araci nos propôs para a gente conversar é um assunto extremamente vasto, extremamente pertinente em todos os tempos, e não seria diferente nesse momento em que vivemos. É um assunto importante nos mundos mais inferiorizados, onde ainda a categoria dos espíritos imperfeitos predomina, como é o caso do nosso querido planeta Terra. Então, o tema é esse, o complexo obsessão. Muito bem. Falarmos sobre esse tema, como eu disse, não nos permite aprofundarmos em muitas questões, porque isso aqui é um tema para não um, mas vários seminários, para que o assunto não possa ser esgotado, mas trabalhado de uma maneira mais pertinente. Bom, mas nessa pergunta aí conhecida de todos nós temos lá a questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona a espiritualidade, se influenciariam, né? Se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta, que nós também sabemos de cor, é que eles nos respondem dizendo que muito mais do que a gente imagina essa influência acontece. Os espíritos influem a tal ponto em nossas vidas que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, a gente sabe que essa influência é tão significativa que, de maneira comum, ordinária, são os espíritos que dirigem as nossas ações, os nossos sentimentos e emoções e os nossos pensamentos, mesmo que, na grande maioria das vezes, nós não nos atentemos para esse fato tão importante. Na pergunta 484 do mesmo livro, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta também extremamente importante, onde os espíritos vão nos dizer que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou com aqueles suscetíveis de se melhorarem, enquanto que os espíritos inferiores vão se simpatizar com os homens viciosos, ou aqueles que podem se tornar tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade de sentimentos. E essa pergunta ela é tão importante, porque primeiro ela vai fazer uma grande distinção entre as influências e o envolvimento dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Vai nos dizer que existem dois tipos básicos de espíritos: os espíritos bons e os espíritos inferiores, ou ignorantes, que seria talvez até melhor. Dentre esses dois, eles vão se afeiçoar, se afinizar, mas com aqueles que também simpatizam com as suas características, com os seus pensamentos, com as suas ideias.
E o mais interessante aqui, que às vezes passa despercebido, é a ligação que o pensamento tem com o sentimento. Quando nós vamos ao livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel traça questões tão importantes acerca do pensamento, ele mostra que o pensamento ele está intimamente ligado às questões intelectuais, mas também às questões sentimentais. Quando Emmanuel fala que a gente poderia considerar a mente como um verdadeiro espelho, né? Onde é um lago, né? Onde o centro das suas ondulações é o cérebro, e o espelho que reflete essas ondulações seriam os nossos sentimentos, mostrando que o pensamento está intrinsecamente ligado a essas duas questões, a atividade intelectual, mas também a atividade emocional, sentimental. E olha que aqui os espíritos vão nos dizer que as afeições dos espíritos estão em conformidade com os sentimentos que nós nutrimos, se sentimentos mais elevados ou se sentimentos mais inferiorizados, conectados com a ideia dos pensamentos também mais elevados e pensamentos também mais inferiorizados. Dessa maneira, nós vamos compreender que, diferente um pouquinho daquele ditado, que eu sempre falo sobre esse aspecto, quando o ditado popular diz que diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, para a doutrina espírita é o contrário. Diz-me quem tu és, e eu te direi com quem tu andas. Porque nós decidimos, nós escolhemos com quem nós vamos caminhar, com que tipo de espíritos nós vamos fazer companhia durante a nossa existência. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que muitas pessoas até passam desapercebidamente por ele, porque se trata de uma coletânea de preces espíritas, algumas pessoas, isso aqui é muito chato. Os prefácios e as preces que a espiritualidade Kardec nos apresenta são de uma profundidade imensa e fazem quase que um verdadeiro resumo do livro que a gente vai estudando e chega até o capítulo final. No capítulo 28, então, Coletânea de Preces Espíritas, o último capítulo do Evangelho, no item 81, Kardec, no prefácio, vai falar que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau que ele exerce sobre um indivíduo. Aqui ele vai conceituar o que seria obsessão. Então, é a ação persistente com o espírito mau, mas nem sempre, como os espíritos depois vão nos explicar, os demais continuadores da obra espírita vão nos mostrar que, às vezes, não há tanta maldade de parte dos espíritos que estão num processo obsessivo. Mas, em termos gerais, o conceito que Kardec nos apresenta é esse. E, seguindo nesse mesmo item, ele vai dizer que, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas externas, exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito ignorante, a um espírito inferior, a um espírito, como eu disse, mau, mas que nem sempre é verdadeiramente mau. Mais ignorante algumas vezes do que propriamente mau. Então aqui a gente tem um entendimento do que seria obsessão. Em linhas gerais, nós podemos então dizer que a influência espiritual ela vai existir sob dois aspectos. Ou ela vai ser boa, ou ela vai ser ruim. A influência espiritual que acontece de uma maneira benéfica, ela ocorre em função da ação dos bons espíritos para com os espíritos encarnados. E a influência negativa vai acontecer por ação dos espíritos ignorantes, inferiores, maus, como a gente quiser chamar. E uma grande característica, existem várias, mas uma grande característica é que a influência benéfica que os bons espíritos exercem sempre levam em consideração o livre-arbítrio, a vontade daquele ser com os quais eles estão lidando. Enquanto que a influência perniciosa que os espíritos ignorantes exercem, ela não vai respeitar esse livre-arbítrio. Eles vão querer impor, malgrado nosso, a sua vontade, as suas opiniões.
Então, essa é uma grande diferença que a gente poderia trazer para a influência benéfica ou a influência maléfica, perniciosa, que os espíritos podem ter sobre nós. Mas sempre o principal ator desse processo é o próprio espírito. Nós, assim, vamos escolher pelas nossas ações, pelas nossas formas de nos emocionar, de sentir e de pensar, nós vamos selecionar que tipo de influência nós estaremos cedendo, dando margem, dando vazão. Então, esse é um aspecto fundamental para a gente poder discutir sobre esse assunto. Então, a obsessão é um assunto extremamente complexo, com muitas variáveis, e não há dois casos iguais. Sempre, cada caso significa um universo particular. Mas quando nós trazemos o assunto, o complexo obsessão, nós vamos seguir aqui mais ou menos o que o nosso companheiro Valdeir Bezerra de Almeida nos traz como um artigo extremamente interessante que está lá na Revista Reformador, de abril de 2021, vocês têm a capa dela aí, e o nosso irmão Valdeir Bezerra vai trazer algumas considerações, algumas reflexões sobre esse tema. Tema que é capítulo de um livro de Ivone do Amaral Pereira. No livro Recordações da Mediunidade, ela traz um capítulo inteiro com esse título, com esse tema, trazendo algumas considerações também, algumas reflexões da sua experiência enquanto médium, nas reuniões mediúnicas que ela já havia participado inúmeras lá no estado de Minas Gerais. Então, nós vamos trabalhar sobre esse assunto conforme algumas diretrizes que o Valdeir nos traz nesse artigo da Revista Reformador. Assim, o Valdeir vai nos dizer que no processo obsessivo existem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente analisa, quando a gente o estuda. Primeiro, temos que considerar as causas do processo, que são múltiplas, que são variadas. Existem formas em que essa relação espiritual conosco, esse processo pernicioso, ele vai acontecer. Existem meios pelos quais os espíritos vão se utilizar para que eles levem a cabo o processo de influenciação. Existem questões relacionadas à intensidade e à duração desse processo. E o conjunto dessas características é que nós vamos chamar de complexo obsessão. Então, quando falamos de obsessão, temos que levar em consideração inúmeros fatores. E, a grosso modo, em linhas gerais, esses são os fatores principais que a gente precisa levar em consideração para compreendermos um pouquinho melhor esse caso, essa situação chamada obsessão. Bom, em primeiro lugar, vamos então nos debruçar um pouquinho sobre a questão das causas. Kardec já diz que não é efeito sem causa. E quando nós observamos o efeito chamado obsessão, certamente há que haver uma causa. Tudo tem uma causa. Tudo o que acontece tem um porquê, tem um motivo, por mais escondido que esteja esse motivo. Inclusive nas nossas vidas. As dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, que se apresentam para nós, também tem um motivo. Né? Os motivos vão estar nessa existência, vão estar em existências pretéritas, mas sempre há um motivo, um objetivo com aquele fato, com aquela situação. E não seria diferente com o processo obsessivo. Bom, no livro, mais uma vez, Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo e item, capítulo 28, item 81, Kardec, só reforçando aquilo que Kardec coloca, que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Então, nós podemos considerar que a causa do processo obsessivo é a imperfeição moral daqueles que estão envolvidos no processo. Então, a imperfeição moral é a causa básica do processo obsessivo. E, segundo o livro Sueli Caldas Schubert, no seu livro Obsessão e Desobsessão, quando ela vai trazer para nós lá as questões da profilaxia, né? E da forma como a gente pode evitar o processo obsessivo e como podemos tratá-los do ponto de vista espírita, ela vai nos trazer que existem, basicamente,
3 causas que a gente poderia aventar como causas para o processo obsessivo. Ela chamou das causas de ordem moral, de ordem kármica e o que ela chama de auto-obsessão. As questões de ordem moral. Nós sabemos que as imperfeições morais, via de regra, vão culminar na invigilância do ser com relação a algumas questões. E nós vimos até o planeta Terra para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa se alijar de defeitos, de problemas que nós trazemos. Mas para que a gente possa mudar, nós precisamos manter a vigilância para não cairmos nos mesmos erros e transformarmos as nossas atitudes, já que pela repetição ao longo dos milênios, ao longo das existências, nós tendemos a repetir os mesmos problemas. E é necessário que tenhamos vigilância, que oremos e que vigiemos, segundo a própria recomendação de Jesus. E essa vigilância vai nos trazer pensamentos, emoções, sentimentos e atitudes invigilantes, que vão ser como uma porta aberta para que o processo obsessivo possa acontecer. Para que o espírito que deseja, por algum motivo, fazer mal a nós, é preciso que haja uma porta pela qual ele possa abrir. É como se fosse uma entrada USB em que ele pudesse se conectar. Para que haja a conexão, tem que existir essa porta aberta. E a porta aberta são inúmeros fatores relacionados às nossas imperfeições morais, como a gente pode já perfeitamente imaginar, né? As questões das ideias negativas, o ciúme, a revolta, a impaciência, a irritação. Vejamos que nós estamos colocando questões aqui que são extremamente corriqueiras, comuns nas nossas vidas. Diante das dificuldades, das adversidades, das notícias que nos chegam, a gente acaba reagindo dessa maneira em muitas ocasiões, né? O medo, a gente vivenciando aí uma situação de pandemia, quantos de nós não ficamos com medo, principalmente no início, quando a gente não sabia que rumos isso ia tomar, né? A questão do egoísmo, do orgulho, a maledicência, calúnia, a depressão, a tristeza, o pessimismo, né? Desânimo com relação a tudo, as coisas, a política, a situação do Brasil, etc., né? Os desregramentos de ordem sexual, cada dia tão mais frequentes, infelizmente, os vícios de toda ordem, o fumo, o álcool, todos os tipos de drogas chamadas mais pesadas, a avareza, a ociosidade, enfim. A gente poderia aqui ficar desfiando um rosário de possibilidades, de questões, de situações em que nós, pela nossa invigilância, abrimos as portas espirituais para as conexões inadequadas, para as conexões com aqueles espíritos ainda envoltos na ignorância, nas questões também das imperfeições, como nós mesmos, tantas vezes, com a maldade, e a gente vai abrir esse campo, abrimos essas portas para que haja a conexão, para que haja a sintonia. As questões de ordem kármica são aquelas questões relacionadas às nossas vivências passadas, onde pelas nossas imperfeições morais, pela nossa invigilância, cometemos atos contra outras pessoas, vitimamos outros irmãos, comprometemos existências, e assim esses irmãos, ainda também desconectados da realidade da vida, da importância da vivência do evangelho como nós mesmos, vão envolvidos pelos seus ódios, pelos seus ressentimentos e pelos seus desejos de vingança, se atrelar a nós, a uns aos outros, né? Porque a lei de Deus vai fazer com que essas pessoas se ajustem de novo, para que possam vencer as suas dificuldades com amor. Então, nós vamos nos reunir de novo para superarmos o desamor, superarmos as desavenças, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. E esses processos anteriores é o que Sueli vai chamar de causas de ordem kármica. É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Causas das Aflições,
né? Nós temos o capítulo 15, Bem-aventurados os aflitos, e temos 2 tópicos que vai falar das causas das aflições. Vai nos remeter às causas presentes, às causas atuais, que estão nessa existência, que a gente poderia chamar daquelas causas morais. E temos as causas que a gente não vai encontrar os motivos aqui nessa existência, que elas vão estar em existências passadas. Essas aqui seriam as causas kármicas dos processos obsessivos. E ainda tem o processo de auto-obsessão, como Sueli nos chama a atenção. Kardec, no livro Obras Póstumas, na primeira parte, que trata das manifestações dos espíritos, lá no item 58 vai falar que o homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Não raramente. Nós somos os obsessores de nós mesmos. E vai Sueli chamando atenção para essa questão no capítulo 5º, que é intitulado As várias expressões de um mesmo problema. Sueli vai nos falar assim, que essas pessoas que se auto-obsediam são as pessoas que geralmente vivem voltadas para si mesmas, preocupando-se em excesso com a própria saúde, encontrando doenças onde muitas vezes não há, ou descuidando-se dessa mesma saúde, vão descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar. Vão se flagelar com o ciúme, com a inveja, com o egoísmo, o orgulho, o despotismo, e se transformam em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Isso aqui, gente, é uma coisa extremamente comum. Nós que às vezes estamos aí trabalhando na área da saúde, percebemos isso com muita clareza. Pessoas que diante de um sintoma, de um problema, principalmente se tiverem alguém conhecido, amigo, familiar, que já passou por um problema de maior gravidade, as pessoas chegam em desespero, já imaginando um monte de coisas, de circunstâncias que não se realizaram e vivem no mundo da imaginação, mas o pior, das imaginações inadequadas, dos pensamentos negativos, imaginando para si coisas que ainda não aconteceram. E vão se nutrindo desses pensamentos, vão se envolvendo por esses fluidos deletérios que elas mesmas criam. E não muito distante, às vezes, daqueles momentos, vão acabar desenvolvendo as doenças que elas tanto querem, porque pensam nelas em demasia. Então, esses são os processos da auto-obsessão que Sueli traz para nós no seu livro Obsessão e Desobsessão. E eu gostaria só de chamar a atenção que nem sempre é assim. Um espírito mau, uma imperfeição moral. E aí, no livro Recordações da Mediunidade, que eu citei aqui de Ivone do Amaral Pereira, ela narra, por exemplo, um fato muito interessante que ela vivenciou, onde uma criança, um rapazinho, ele estava sofrendo a influência espiritual. Chegava na casa espírita, subia nas cadeiras, equilibrava, pulava de uma cadeira para outra, e aí, quando foi levado à reunião mediúnica, o espírito que se apresentou não era um espírito mau, era um espírito de um equilibrista de circo, que estava ali envolvido com aquela criança com a qual ele tinha se afeiçoado, estava ensinando para ela a sua profissão, para que ela pudesse escapar dos rudes labores do trabalho na roça, do trabalho no campo. Então, ele estava ali por um processo de afeição, ensinando para a criança, para aquele jovem, a sua profissão. E ele dizia, esse jovem falou que ele ficava com vergonha das coisas que ele fazia, mas ele não conseguia resistir por conta dessa influência que era muito forte do espírito que havia se ligado a ele. E, depois de orientado, esse processo foi facilmente desfeito, como Ivone do Amaral Pereira nos diz. E por que eu trouxe isso? Porque nem sempre se trata de um espírito mau. Nem sempre se trata de uma imperfeição moral, como a gente pode imaginar, apesar que, certamente, esse rapaz tinha suas imperfeições morais, claro. Mas é só para a gente entender que o assunto é verdadeiramente complexo, para que a gente não passe a régua e torne tudo simplório demais. Bom, o segundo fato que a gente precisa analisar, a segunda questão, são as formas, as maneiras pelas quais o processo obsessivo ele vai acontecer. E aí,
nós precisamos lembrar que nós somos espíritos, todos nós. Nós não temos espírito, nós temos corpos, nós somos espíritos. E nós temos os espíritos encarnados, como nós, e os espíritos, obviamente, desencarnados. Né? Na classificação que Kardec faz, ele fala que os espíritos desencarnados podem ser de dois tipos. Os espíritos errantes, que são aqueles que ainda precisam reencarnar para continuar o seu processo evolutivo, e os espíritos puros, que são os espíritos que já não mais precisam encarnar-se para seguir no seu processo de avanço para Deus. Não espíritos encarnados e desencarnados. E o processo de influenciação pode acontecer entre qualquer uma dessas peças, dessas personagens. Então, a gente pode ter a influência entre o encarnado e o desencarnado. Ela pode ser do encarnado sobre o desencarnado, ela pode ser do desencarnado sobre o encarnado, que é o foco principal do que a gente está conversando aqui, mas na grande maioria das vezes esse processo é recíproco, onde um influencia sobre o outro, se retroalimentando ambos, num processo simbiótico, muitas vezes de difícil solução. Mas é o processo que nos chama mais atenção, onde entre os personagens existe o encarnado e o desencarnado. Claro, podendo haver grupos de espíritos relacionados ao mesmo processo. Nós temos os processos que, da mesma maneira, podem acontecer especificamente entre encarnados, de um para outro, de outro para um, e entre os dois, entre grupos especificamente. Isso pode acontecer da mesma maneira que entre os espíritos desencarnados. Os processos obsessivos, eles também vão acontecer no mundo espiritual, e a literatura espírita está repleta de exemplos em que a gente pode achar as relações espirituais nessas duas vertentes, encarnada e desencarnada, de uma maneira muito clara, muito transparente, e com exemplos que nos fazem pensar muitíssimo. São muitos que existem na literatura espírita. E existe o processo da autoobsessão, onde não só o encarnado quanto o desencarnado pode continuar nesse processo de se envolver pelos próprios pensamentos, pensamentos esses que vão obsediar, digamos assim, vão manipular, vão influenciar negativamente a vida tanto do encarnado quanto do desencarnado, sem a participação de um terceiro, de uma outra pessoa. Certo? Muito bem. Além disso, tem os meios pelos quais os espíritos podem agir uns sobre os outros, em especial quando a gente trata das relações dos espíritos desencarnados para com os espíritos encarnados, como eu disse, que é o foco maior do que a gente está conversando aqui hoje. E esses meios são inúmeros. Nós não temos aqui a pretensão de elencar todos, mas só para a gente ter uma ideia de quais os meios mais importantes que os espíritos lançam mão. Para esse espírito influenciar, para ele se utilizar dos recursos que há para ele influenciar, primeiro, a gente não pode se desconectar daquela ideia da sintonia, das portas que precisam se abrir. Então, duas palavras são muito importantes no processo obsessivo que a gente precisa compreender. Em especial, nós espíritas, que achamos com muita facilidade motivação para colocar a culpa no espírito. Aquilo está acontecendo porque é uma obsessão, é o espírito que está causando isso, tirando, de uma certa maneira, a responsabilidade que é inerente a cada um de nós. Então, para que o espírito possa influenciar um outro espírito, um desencarnado, influenciar um encarnado, por exemplo, é preciso haver sintonia. O espírito vai conectar-se com o outro que vibra com as mesmas características, que pensa de alguma maneira, de uma maneira mais semelhante, mais igual, para que haja essa conexão na qual ele se ligue. Isso é o que nós chamamos de sintonia. E, além disso, para que o processo persista, para que ele prossiga, o espírito que está sofrendo a influência ainda precisa afinizar-se com as sugestões que aquele que está influenciando está lhe dando. Então, ele precisa gostar disso. A afinidade é gostar.
Então, quando há sintonia e aquele que recebe a influência, de uma certa maneira, gosta daquilo que está sendo colocado para ele, por mais difícil que seja a gente compreender isso e até aceitar, é preciso que o espírito goste de uma certa maneira para que aquela influência persista e cole. Então, há sintonia e afinidade que vão todos estar ligados a alguns aspectos, mas três em especial. A questão da culpa, a questão do remorso e do medo, que são três características muito comuns, como canais, como portas que se abrem para a conexão dos espíritos que vão influenciar de uma maneira perniciosa as nossas vidas. Quando há culpa, remorso e medo, e eles acabam insuflando isso, geralmente essas ligações, essas conexões se tornam mais fortalecidas e o processo obsessivo vai acontecendo, vai se tornando mais forte, mais intenso ao longo do tempo. Tudo isso com essas duas questões, da sintonia e da afinidade. Por isso, nós precisamos olhar para nós com um olhar de perdão. Não é aquele perdão irresponsável. É compreender que nós temos os nossos limites, as nossas dificuldades, mas exercitar o perdão para aceitar que nós precisamos vencer, né? Nos perdoar para que a gente possa buscar a transformação, porque culpa e remorso, além de nos imobilizar, ainda gera essa porta aberta para que haja as conexões nefastas que vão culminar tantas vezes nos processos obsessivos que atrasam, que atrapalham, que dificultam o progresso de todos os envolvidos nesse processo inteiro. Então, nós temos vários mecanismos, digamos assim, pelos quais os espíritos vão agir nesses processos de influenciação. Os recursos que eles usam mão. O primeiro, mais importante, é o processo da sugestão mental, que nós vamos chamar aqui de hipnose, onde eles vão colocando as suas ideias, fazendo as suas considerações mentais, vão plantando as sementes dentro das mentes, dentro dos pensamentos de cada um. E isso vai se tornando uma ideia fixa, vai se tornando uma ideia em que a pessoa vai acolhendo aquilo pelas conexões, pelas portas que ela deixa aberta. E esse processo vai se solidificando. Sempre começa com um processo sutil, na maioria das vezes, em que os espíritos vão sugerindo, vão num processo hipnótico, mudando a forma dos influenciados de pensar. Muitas vezes existe o vampirismo, onde os espíritos vão extrair as energias daquele que está sendo influenciado, ou um grupo de espíritos vai fazer isso, minando as reservas físicas, emocionais, perispirituais, e facilitando de uma maneira as influências, às vezes causando num curto prazo, num médio prazo, até o desencarne precoce daquela pessoa, se ela não for auxiliada, se ela não conseguir se auxiliar. Os processos magnéticos, né, se não me falha a memória, no livro Libertação, tem descrições, né, claras de Gúbio, numa situação específica, onde os espíritos são especialistas em magnetismo, que vão trabalhar em cima ali do cérebro da criatura, da moça que está sendo obsediada, e a gente se lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, quando ele vai falar da estrutura cerebral dos núcleos da base, onde há grupos de neurônios que têm a responsabilidade de tocar a nossa vida, digamos assim, que são responsáveis por várias ações, várias atitudes, várias questões que o espírito imortal se utiliza dessas conexões para viver a vida encarnada. E, às vezes, os espíritos vão tomar posse dessas conexões e vão trazer uma série de dificuldades, de problemas graves que vão culminar em processos obsessivos muito difíceis de se resolver, né? Podem se utilizar de implantes de peças, de aparelhos, de chips, de materiais que eles vão construir com recursos específicos, com muita inteligência, para que hajam em certos lugares, né? Para que influenciem, mantenham aquele pensamento, aquela monoideia repetidamente na mente da pessoa. Há descrições disso nos livros de Ivone do Amaral Pereira.
aparatos externos, né? A gente já ouviu dos capacetes, às vezes pessoas com dor de cabeça que não melhora, às vezes elas estão com alguns aparatos colocados por espíritos que vão manter aquele processo de influenciação negativa, aparatos externos esses que podem ser espíritos, né? Que podem ser os espíritos ovoidizados, que muitas vezes são utilizados pelos espíritos malévolos para sugar energias, para causar doenças, para causar problemas, como a literatura espírita nos explica, nos mostra, nos demonstra. Muitas vezes são usados outros espíritos mesmo, que têm consciência, que têm clareza do que fazem, mas que se sentem na obrigação de auxiliar, de fazer, a atender aquelas ordens que outros espíritos chamados de chefes vão promover. Enfim, existem vários mecanismos, muitas formas desse processo acontecer, em que a gente ainda não conhece todos os modos, todas as formas, todos os modus operandi que a espiritualidade voltada para as questões do mal tem nas mãos para fazer mal, desde que a gente abra todas aquelas portas que a gente está dizendo. Isso aí não acontece da noite para o dia, não acontece à toa, e a gente tem capacidade de evitar tudo isso. Tem as questões relacionadas nesse complexo obsessão à intensidade do processo. Essa intensidade vai variar segundo vários fatores, mas no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão, no item 237, quando Kardec vai fazer todas aquelas vai fazer aquela clássica classificação dos tipos de obsessão em 3 tipos que a gente vai ver na sequência, ele introduz esse item falando que a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir, e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que esse constrangimento produz, mostrando da intensidade desse quadro. Abre-se um parênteses falando que essa intensidade do processo vai depender também da ligação que esse espírito tem com a gente, com o outro, da relação de ódio, se é uma relação momentânea, se é uma coisa passada, antiga, reincidente, tudo isso vai interferir na intensidade desse processo. Mas a gente vai lembrar que existem 3 formas, 3 características para que o processo obsessivo, conforme Kardec nos coloca, para que ele aconteça. O primeiro é a obsessão simples, né, que Kardec chama, que é onde começam esses processos sutis, hipnóticos, de sugestão mental, onde a espiritualidade vai colocar na mente, vai sugerir ideias, pensamentos, que vão se repetindo, vão se mantendo, e que, se a pessoa não tiver a vigilância, vai acolher como dela. E começa todo um processo que, vagarosamente, lentamente, se instala entre aqueles 2 seres. Então, a obsessão simples é o principal. Mas a forma inicial, digamos assim, onde as coisas vão acontecer do ponto de vista da obsessão. Depois vem um outro tipo muito complexo, talvez até pior do que o que a gente conhece na sequência, que é a subjugação, que é o processo chamado por Kardec de fascinação, onde o influenciado não consegue reconhecer o mal que está sendo feito para ele, e se sente maravilhado, fascinado por aquelas sugestões. E assim ele não se interessa em se transformar, em mudar, em resolver. E quando a pessoa que está sofrendo a influência não oferece interesse, fica quase impossível a gente conseguir resolver aquela circunstância, aquela situação. Então, o processo de fascinação é extremamente delicado e problemático quando a gente está lidando com o quadro de obsessão. E aquele quadro que nós conhecemos, né, até dos filmes hollywoodianos, da subjugação, onde Kardec explica que não há possibilidade de um espírito tomar o corpo de outro, assumir o corpo de um outro espírito, não há possibilidade disso, que as ligações são mentais, mas às vezes as ligações são tão justas que os videntes, quando olham para o espírito, às vezes não conseguem ver ou têm dificuldade de entender que tem 2 espíritos acoplados, tão íntima, tão forte é a ligação que eles têm. Então, são os processos em que o espírito que está sofrendo a obsessão já não tem domínio sobre o seu corpo. Geralmente está ligado àquelas possessões, digamos assim, as conexões dos espíritos com os núcleos da base cerebral, em que assim ele toma a ação, dá a ordem e o corpo vai acabar cumprindo, mesmo que o espírito que é dono daquele corpo não queira, mas
ele não consegue resistir quando esse processo já está nesse nível. E, por fim, nós temos a questão da duração, que vai contemplar esse complexo obsessão que o Valdeir Bezerra nos chama a atenção nesse artigo. E vai falar para nós que há vários também fatores a considerar nesse processo para que a gente entenda a duração dele. Primeiro, nós temos que considerar, é um processo obsessivo eventual ou é um processo obsessivo kármico, que já vem de longo tempo, que já vem de outras eras, de outras existências? Isso faz diferença, né? É um processo unilateral, onde só um está querendo fazer o mal, ou é um processo recíproco, onde um quer fazer o mal para o outro? Porque isso reforça os laços, as uniões antipáticas também são laços que prendem o espírito um ao outro, de maneira que tudo isso vai interferir na duração dessa relação obsessiva entre um espírito que quer fazer mal e aquele que está sofrendo a influência. E não há uma duração determinada. Não há forma da gente definir assim, ó, esse processo aqui vai ser fácil de se resolver, esse não. Há alguns indícios que, quando estudado o caso, podem favorecer o entendimento de uma menor dificuldade, dramaticidade para se resolver, e outros não. Mas há casos que aparentemente são pacíficos, em que os processos obsessivos são longos e muito duradouros, e difíceis de se resolver, enquanto há outros extremamente agressivos, impactantes, em que nem tanta dificuldade pode ser encontrada na solução daquele problema kármico, daquele problema reunindo dois espíritos, dois irmãos que ainda não encontraram os caminhos que levam verdadeiramente ao Pai, que levam à felicidade. E vão, às vezes, quando levados à consciência das coisas, vão modificar-se de uma maneira tão rápida que um processo que aparentemente seria muito complicado, muito difícil, ele acaba se resolvendo de uma maneira mais suave. Então, não há tempo determinado. E esse tempo não depende do espírito obsessor. O tempo de duração de um processo obsessivo depende essencialmente do obsidiado, daquele espírito que está sofrendo a influência, pela sua transformação moral, pelo esforço que ele emprega na sua reforma íntima, na sua reconstrução moral e espiritual. Porque quando um espírito está desejoso de transformar-se, de mudar-se, as conexões dele começam a se voltar para os bons espíritos. Lembra lá quando a gente estava analisando a questão 484 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se os espíritos se afeiçoam a algumas pessoas em especial, eles falaram que os espíritos bons se afeiçoam àqueles, se simpatizam com aqueles que já são bons, ou que têm tendência, que têm chance de se melhorar. Então, quando os espíritos bondosos encontram em nós um material verdadeiro, né, sincero, um desejo real de transformação, e vê em nós o potencial de transformação, eles vão se consorciar a nós, aos espíritos que estão envolvidos conosco, nossos anjos de guarda, e em nome de Jesus, em nome do bem maior, em nome de Deus, vão auxiliar para que o bem ele se concretize, ele se realize, buscando a libertação não só do obsediado, mas também a recuperação daquele que ainda na ignorância está voltado para a influência nefasta, a influência perniciosa. De maneira que a duração desse processo vai depender muito da vontade que o espírito obsidiado vai oferecer, dos recursos que ele vai apresentar, para que ele consiga se libertar, com o auxílio da espiritualidade maior, desse processo tantas vezes difícil, em que tantos de nós se encontram abraços. E com isso, meus amigos, meus irmãos, a gente vê que o assunto ele é complexo. Existem inúmeras variáveis que nós, quando analisamos, precisamos levar em consideração. Então, jamais nós podemos apontar para esse ou para aquele caso e dizer, isso aqui é isso aqui é aquilo, porque nós temos uma grande chance, uma chance imensa de estarmos
sendo levianos, não estarmos correspondendo à verdade dos fatos, porque nós não conhecemos a verdade. Nós não conhecemos a história daqueles espíritos envolvidos no processo. Então, nós não temos como estabelecer nenhum tipo de julgamento. Mas nós podemos, em nome do Cristo, com o auxílio dele, emitir os nossos pensamentos de paz, de amor, envolvendo aqueles espíritos que estiverem no processo, se não formos nós mesmos, no amor, no carinho, na ternura, para que, envolvidos por esses fluidos, a gente possa praticamente aplicar um passe. Porque quando um espírito está envolvido por outro, envolvido por uma corrente fluídica que é deletéria, só tem um jeito de resolvermos isso, substituindo um fluido ruim por um bom. Então é preciso que nós nutramos o amor, o desejo sincero de ajudar, a prece verdadeira, para que a gente possa, compreendendo o outro, auxiliar e olhando para nós, vivenciarmos as dificuldades que nós mesmos temos, não abrir a guarda para que as conexões nefastas possam acontecer e assim nos transformarmos gradativamente em barreiras para as conexões negativas e abrindo as portas dos nossos corações e mentes para os espíritos mais elevados, que vão fatalmente nos auxiliar na caminhada para Deus, na caminhada para a nossa felicidade. Que Jesus, então, possa abençoar a cada um de nós, a cada família aqui representada, e que nós possamos, compreendendo um pouquinho mais o que significa a obsessão, sabermos também nos comportar conosco mesmo e para com os nossos irmãos de caminhada. Luz e paz a todos, que Deus nos abençoe. Neste momento, então, nós queremos agradecer ao nosso companheiro André pela sua presença, pela sua companhia junto a esta atividade, sempre de coração aberto, a nossa gratidão de coração, André. Agradecemos e aguardamos novas oportunidades, né? E esse tema a gente viu que realmente, ele dá assim um seminário com algumas etapas a serem desenvolvidas, mas ele foi assim muito bem desenvolvido, dentro da proposta doutrinária, com certeza clareou bastante, nos trouxe reflexões oportunas e benfazejas, Vamos então à segunda parte da nossa reunião, nos preparando então para fazermos a nossa prece, para que assim possamos nesse instante agradecermos. Reunidos nesse momento, em um só pensamento, em um só sentimento de gratidão. Reunidos pelos elos do amor, da confiança em nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Pelos vínculos da confiança em Jesus, o médico das nossas almas, enfermas, carentes, ignorantes, e que muitas vezes, no nosso caminho evolutivo, nos deixamos conduzir pela inferioridade moral e traçamos para a nossa caminhada os espinhos, as dores, as dificuldades.
Mas nesse instante em que aqui nos reunimos, Senhor Jesus, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas limitações, rogamos a Ti, Senhor, compaixão, que nesse instante, Senhor, do seu coração amantíssimo, possa jorrar sobre todos nós a compaixão. Que Tu possa, Senhor Jesus, apiedar-se de nós, amparando-nos, fortalecendo-nos com Seu verdadeiro amor, identificando no fundo de nós mesmos a luz da bondade, do amor, da fraternidade, da fé verdadeira. E assim, Senhor Jesus, possamos aos poucos, rompendo as sombras de todo mal, de toda ignorância, de toda maldade, que ainda muitas vezes, Senhor, temamos em cultivar dentro de nós. E nesse instante, Senhor, certos do amparo de Deus, o nosso Pai, dos Espíritos bondosos, dirigentes espirituais do Centro Espírita, o caminho de toda a nossa região, queremos agradecer-te, Senhor, por este momento de paz, por este momento de compreensão fraterna. Nós te agradecemos por esta noite de bênção, Senhor, pelas luzes que sobre nós se derramam neste momento. E gratos a ti, Jesus amigo, queremos rogar-te por todos aqueles a quem ferimos, a quem magoamos, a quem prejudicamos nesta vida ou em outras vidas. Por eles nós te rogamos, Senhor. Mas também, Jesus amigo, nós rogamos por nós mesmos, para que possamos ter a direção segura a partir deste momento da nossa existência, da nossa imortalidade, para que possamos caminhar, Senhor Jesus, confiados em seu amor. E assim, Jesus, agradecidos, reconfortados, pedimos a permissão para finalizarmos a nossa reunião doutrinária da noite de hoje, com votos de paz, de harmonia e de saúde para todos nós que aqui nos encontramos. Sede, pois, conosco, Senhor Jesus, agora e em todos os instantes da nossa vida. Agradecemos a presença de todos, a nossa gratidão a todos os companheiros que se fazem presentes, trazendo a sua contribuição, as suas vibrações,